Continuando com nossa aula. Bom, vetores na forma de ponteiro. Vetores são posições de memória contínua, ou seja, eu tenho x0, x1, x2, ou seja, são as posições de memórias, os índices. Nesse exemplo aqui de código é só, o segundo exemplo é só um exemplo que o valor que vai estar armazenado na posição 1 é 10 vezes o índice. O índice é 0, 10 vezes 0 é 0, o índice é 1, 10 vezes 1 é 1, e assim por diante. Bom, vetor, ele é um ponteiro em C, naturalmente. O que isso quer dizer? Quando eu tenho INTX 5, ou seja, eu tenho um vetor de inteiros de nome x que tem 5 posições e tem um ponteiro p de inteiro. Quando eu digo que p é igual a x, eu estou dizendo que como o vetor já é um ponteiro, eu não preciso colocar i comercial. Então, p recebe x significa que o ponteiro p vai apontar para a primeira posição de x. Ou seja, se x0 é 15, p também é 15. Vamos exemplificar isso. Tenho aqui int meu vetor 5. Vamos inicializar logo esse vetor aqui com 10, 15, 16, 17, 10, 15, 20, 0. Pronto, foi 5 números. Falta 1. Menos 8. Perfeito. E tem o meu ponteiro inteiro. Veja, ponteiro não é só asterisco P, pode ser qualquer número. Eu posso chamar o meu ponteiro aqui de Mara Maravilha. Então, se eu digo que Mara Maravilha, que é meu ponteiro, ou seja, ele vai apontar para V como um vetor. Já um ponteiro em P, nós sabemos que nós podemos atribuir um ponteiro direto. O outro, eu não preciso usar i comercial no meu V. Ok? Bom, isso quer dizer que o ponteiro, o valor desse ponteiro, ele vai apontar para o endereço de memória da primeira posição de V. Ou seja, end endereço de V0 e endereço de V0 V1 para simplificar aqui, vamos colocar apenas 3, tamanho 3, certo? V0, V1 e V2 igual a P, certo? P, %P, porque estamos falando de endereço de memória simples. Ok, barra N. Então, I V0 V1 e V2 V2 e V1. Ok? P igual a %P, certo? Isso vai nos dar B8, BC e B0. Observe a seguinte coisa: 68B8, 68BC, 68C0. Isso é hexadecimal, ou seja,
8. 9, 10, 8. 9, 9, 10A, 11B, 12C, certo? BC. 4 bytes. Observe que o inteiro em C ele tem 32 bits. Quantos bits nós temos em um byte? Nós temos 8. 32 dividido por 8 dá 4 bytes, ou seja, cada endereço de memória de um vetor é a posição, como diz aqui o slide, são posições contínuas de memória, ou seja, se a primeira posição é B8, eu coloco 4 bytes em cima, 9ABC, ou seja, BC. Eu quero o próximo endereço de memória, eu coloco no mais 4 bytes. B, BD, BE, BF, acabou o BF. Hexadecimal só vai até em F. Bom, BF, então próximo é C, C0. Aí nós temos o nosso endereço de memória. Então são posições de memória contínua. Mas se eu for mostrar esse simples ponteiro, vamos mudar o nome, certo? Papê, esquece Mara Maravilha, virou crente. Então vamos lá. Se eu for mostrar o valor que está no nosso ponteiro P, antigo Mara Maravilha, o valor de P igual a inteiro, né? Isso é um ponteiro, % P. Ou seja, apenas %P ele vai me mostrar o valor que está armazenado no primeiro endereço de memória. Se eu, por acaso, mandar imprimir o end, o endereço de P é igual a um ponteiro, certo? Observa que eu não preciso colocar aí comercial, porque P é um ponteiro. Barra N. Olha, o endereço de P é o B8, que é o endereço de memória do primeiro valor, certo? Então, eu tenho como acessar desculpem, acessar todos os elementos do vetor simplesmente através do ponteiro. Como eu acessaria o segundo elemento? Eu somaria mais 1 aqui no vetor. Esse P mais 1, eu não vou estar somando mais 1 no valor que está armazenado na posição 0, que é 10. Eu estou somando mais 1 no endereço de memória, certo? Como o endereço de memória varia de 4 em 4 bytes, ele vai me mostrar aqui BC, que é o endereço de memória do segundo. Bom, se eu quero mostrar aqui, se eu colocar mais 1 aqui, eu fiz errado. Tenho que colocar porque eu estou somando mais 1 no valor que está armazenado em P. Então, eu tenho que somar mais 1 no ponteiro. Depois, eu somo mais 1 no ponteiro, ou seja, isso aqui, P mais 1, significa que eu quero a posição de memória, atual do meu ponteiro mais 1, ou seja, a próxima posição. Significa que é 15, 0, a posição 0, 1, 2, certo? Se eu somar mais 2, vou ter C0 e vou ter 20, ok? Por quê?
O endereço, o vetor, quando eu tenho um ponteiro que aponta para um vetor e coincidentemente o vetor são posições sucessivas de memória, se a primeira, vamos supor que é 0, 0, a segunda vai ser 4, a terceira vai ser 8, a quarta vai ser C. Por quê? Aumenta de 4 em 4.